Olha aí, pessoal, agora que nós temos os resultados das eleições bem consolidados, bem definidos, que todo mundo sabe que a esquerda perdeu, que o Lula fracassou enquanto cabo eleitoral e que as coisas não estão bonitas para o PT, para o PV, para o PCdoB e para o PSOL, né, que não elegeu nenhum prefeito no Brasil inteiro, o pessoal da grande mídia corre para tentar apagar o incêndio e falar que o problema não é tão grande assim. A situação não é tão desesperadora. Por quê? Porque as eleições municipais têm um impacto limitado na corrida presidencial, ou seja, isso aqui não vai significar absolutamente nada. Lula vem forte para 2026, a esquerda vai bombar, vai ganhar o Brasil de novo, né? E, bem, será que isso procede? Será que a coisa é assim? Ou será que a análise que eles estão fazendo é bastante enviesada? Vamos dar uma olhada nessa notícia do site Poder 360, olhar esse gráfico aqui deles e outros gráficos também a respeito de deputados, governadores, enfim, né, para ver se de fato há uma correlação ou não entre eleições municipais e as eleições majoritárias, presidente, governador, deputados e senadores. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, o que está rolando aqui na análise do pessoal do Poder 360? Eles dão ênfase para a eleição presidencial. Mas no Brasil, a eleição presidencial é um mundo à parte, uma situação bastante atípica e demonstra a fragilidade do sistema político brasileiro, o sistema eleitoral mesmo, porque é extremamente comum o povo votar em deputados de uma vertente política diferente, de outra ideologia, de direita, por exemplo, acontece muito aqui no Brasil, e o povo, ao mesmo tempo, votar em um presidente de esquerda, porque não há uma compreensão da ideologia. Tá melhorando isso, tá mudando, tá? Aliás, onde você viu eleições no Brasil hoje? Do Partido Novo, deste ano, quero dizer, do Partido Novo, do PL, você viu pessoas votando por uma ideologia, por uma mentalidade mais liberal, mais capitalista, mais conservadora, né? Agora, as eleições de 2022 não tiveram essa característica. O pessoal votou no Lula, na pessoa do Lula, e não na esquerda. No comunismo, no progressismo, nada disso, né? Tanto que você vê muito mais pessoas conservadoras no Congresso Nacional do que, de fato, do núcleo mais duro do apoio ao Lula, do PT e desses partidecos de esquerda aí, né? Então, não dá para considerar isso. E em momento algum, na cobertura que eu fiz das eleições, eu falei que o resultado deste ano vai ditar a corrida presidencial de 2026. Eu não falei isso. Eu falei que o impacto vai ser em deputados e senadores que se projetam a partir de campanhas municipais. Então, um prefeito municipal se torna um grande candidato a deputado, por exemplo, né? E da mesma forma, prefeitos de capitais se tornam potenciais candidatos ao governo do estado. São Paulo, sem dúvidas, é um exemplo desse tipo, embora eu acho que o Nunes não vá se candidatar, obviamente, por ser o candidato do Tarcísio, a não ser que o Tarcísio venha para a presidência da República. Aí seria outra história, né? Agora, como o PT só ganhou uma única capital e ganhou por muito pouco, assim, voto a voto de fato, o PT não vai conseguir eleger governadores por definição, por lógica, né? Quem são os candidatos mais fortes nos governos locais, né? São, de fato, os prefeitos das capitais, né? Dizer que não vai eleger nenhum é um pouco exagero, né? Porque tem outros fatores a se considerar, tem outros cargos aí que acabam migrando para candidaturas a governo estadual, mas prefeitos conseguem fazer essa ponte com certeza. E também para a questão de votos de deputado, senador e tudo mais, isso aí é observável também, inclusive, né? Dá para perceber isso até no histórico de forma geral. Então, tratar o ponto das eleições presidenciais não é, assim, fazer uma análise honesta desse ponto, mas ainda assim, eles erram na previsão deles, porque o que eles colocam aqui é o seguinte, né? Falaram que tem influência, assim, na escolha de deputados, a eleição municipal, isso tem prefeitos e vereadores, mas aqui, partidos que lideram ranking de prefeitos não conseguiram a presidência desde a redemocratização, mas ninguém está falando disso também.
Ninguém está falando que o resultado deste ano mostra que o PSD vai eleger o próximo presidente da República, ou que o PMDB tem chance, ou que os dois vão fazer o segundo turno porque tiveram o maior número de prefeitos, né? Obviamente que ninguém leva isso em consideração, até porque o PL teve o maior número de votos. E aí é mais interessante você analisar esse cenário, porque votos no PL são votos que podem se traduzir em votos em candidatos do PL para outros cargos lá na frente, inclusive presidência da República. Então, seria mais interessante olhar por esse patamar. Mas sim, em momento algum aqui, houve eleição de partido que está em primeiro lugar, porque, bem, né, o PMDB nunca ganhou eleições aqui no Brasil, né? Aqui na época do Sarney foram eleições indiretas, né? E o Temer era o vice da Lula. Da Lula, né? Era o vice da Dilma, né? A mesma coisa. Mas, enfim, só que tem outros pontos interessantes. Se a gente desconsiderar o primeiro lugar e olhar, por exemplo, o crescimento, né? O Fernando Henrique Cardoso foi eleito aqui em 94 e você pode ver 2 anos seguidos de crescimento do PSDB, inclusive este primeiro ano aqui de crescimento em 96 e levando a reeleição dele em 98, né? Como que isso aqui não pode ser considerado como uma vitória do PSDB? Claro que é, né? Um partido que cresceu absurdamente em matéria de prefeito, saiu aqui de 300 e poucos, né? É isso, uns 400 mais ou menos para quase 1000 prefeitos, né? Um partido que se fortaleceu muito. Ah, não é o primeiro lugar no Brasil, beleza, tá aí, elegeu o presidente ainda assim, né? O mesmo pode-se dizer do PT, que nunca foi a maior força política em matéria municipal no Brasil, só que aqui após a eleição do Lula, né, na primeira eleição, fez mais prefeitos, muito mais prefeitos, e o Lula se reelegeu na sequência. E aí teve ainda mais prefeitos em 2008, a Dilma se elegeu na sequência. E teve mais prefeitos em 2012, a Dilma se elegeu na sequência. Então é claro que há aqui, naturalmente, um fortalecimento da candidatura nacional, ainda que não seja o primeiro lugar, beleza, mas fazer o que, né? Paciência. Da mesma forma, como em 2000 aqui, na sequência você vê o enfraquecimento do PSDB, você saiu de um candidato pífio em 2018, que foi o Geraldo Alckmin, para candidato nenhum em 2022, né? Aliás, acho que não teve mesmo, né, candidatura em 2022, nem vai ter mais daqui para frente. É um partido arruinado, né? Então, dá para ver alguma correlação sim nessa história. Você tem que forçar muito a barra para considerar que não dá para analisar os outros partidos, só quem está na liderança aqui, né? Não é bem assim que a história funciona. Ah, mas na primeira eleição tinha poucos prefeitos, né? Beleza, aí entra no outro ponto que eu falei da eleição presidencial ser um negócio diferenciado. Mas eu gostaria de ver esse gráfico aqui com o total de votos, com o montante de votos, e não com a quantidade de prefeituras, né? Agora, para o governo estadual aqui, você pode ver que há algum grau aqui de correlação, sim, não necessariamente muito efetivo, né? Mas aqui, por exemplo, né, o PSDB tinha em 2010 aqui um número grande de governadores, né? Então, você pode olhar aqui também em 2010 tinha um número de prefeitos bom ainda, né? Então, tem uma correlação sim com o número de prefeituras. Da mesma forma, nesse período aqui, o número de governadores petistas aumentou junto com o número de prefeituras também. Isso aqui, para mim, é uma correlação mais clara, né? Conforme eu falei, prefeito de capital vira candidato a governador e é uma coisa simples de se entender, muitos se dão bem nessa história, já tem muitos votos naquela que geralmente é a maior cidade do estado, é tranquilo seguir a partir daí, né? Agora, né, de fato, partidos que têm um bom desempenho nas eleições municipais fazem bancadas de deputados melhores, né? Então, partidos que estão no poder aqui conseguem atrair mais candidatos para si, né? Mas aqui é outra história, outra análise, porque você tem a votação ao mesmo tempo para presidente e para deputado federal, e geralmente tem faz um negócio, uma venda casada, vamos colocar assim, né? Tem o Bolsonaro apoiando os candidatos dele ali, então muita gente vai votar no Bolsonaro, vai votar nos candidatos também. Nem sempre é assim, mas costuma acontecer, e pro lado da direita o pessoal é mais fiel. Nem sempre a turma vota no candidato do PT, mas o pessoal vota no candidato do Bolsonaro, do PL, com mais
frequência, inclusive, né? Agora, é importante frisar que o PT, embora tenha voltado para o poder, nunca retomou a quantidade de deputados que já chegou a ter no passado. Nunca bateu 100 deputados, né? Mas já chegou a ter 91 lá na primeira eleição do Lula, né? É claro que com aquela roubalheira braba o negócio ia degringolar daí para frente. Mas veja, por exemplo, como o PL é uma força política hoje muito maior do que foi lá na época, do que o PT foi no seu auge. Tem mais deputados hoje, que é uma coisa bastante interessante de fato, né? E tem os deputados distritais aqui também, mas eu gostaria de ver os senadores. Mas eu mantenho todos os pontos que eu falei no acompanhamento da campanha eleitoral e das eleições depois, né? O resultado foi terrível para a esquerda e representa muita coisa, assim, para 2026, um Congresso Nacional que, ao que tudo indica, vai pender mais para a direita e uma esquerda enfraquecida enquanto liderança local, o que dificulta fazer deputado estadual, fazer deputado federal, também até senador. E no final das contas, as poucas capitais nas mãos do PT podem dificultar ainda mais as eleições para governo do estado. E é por isso que o partido está nessa revolta, nesse descontrole todo, porque eles sabem que o resultado foi sim muito ruim. E se você quiser ver outra análise que eu fiz sobre esse tema, vou deixar este vídeo recomendado aqui do lado para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.